Olá, esta é aula número 3 para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar corrigindo as questões da avaliação da aprendizagem de processo referente à AP, né? A sigla AP, referente ao segundo bimestre de 2022, tá? Então, dando sequência, agora nós vamos fazer a questão 18, que tem a ver com uma habilidade que geralmente aprende no sexto ano do ensino médio, mas vai percorrer do ensino fundamental, perdão, mas vai percorrer todo o ensino médio, tá? Então, resolver elaborar situações, problemas que envolvam grandezas e comprimentos de massa, tempo, temperatura e área, né? Aqui no caso vai ser uma questão de área, retângulos e triângulos e retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem o uso de fórmulas, inserindo sempre que possível o contexto oriundo de situações reais e ou relacionando as outras áreas do conhecimento, tá? Então na verdade é área de retângulo e quadrado a questão, mas é bem facinho. Bom, então vamos ver aqui, ó. O piso do pátio de uma escola será trocado e o pedreiro responsável precisou calcular a área desse espaço para saber qual é a quantidade de material necessária para realizar a troca. A figura abaixo mostra a área que terá o piso trocado e com algumas de suas dimensões. Então aqui está o pátio, está mais ou menos no formato de um L, né? E para que a gente consiga calcular essa área, a gente vai ter que dividir em duas formas conhecidas aí, né? Bom, e aí ele quer saber qual é a medida da área, né, da área em metros quadrados desse pátio, tá? Bom, voltando aqui então no desenho, eu fiz o seguinte, ó, eu dividi aqui esse pedaço, vou fazer daqui para cá que acho que é melhor de ver, em um quadrado, e na parte de baixo a gente tem um retângulo, tá? Esse quadrado mede 8 por 8, 8 vezes 8 vai dar 64, né? Vou pôr a unidade de área aqui, 64 metros quadrados. E aí a gente precisa saber qual é a medida desse retângulo. Se aqui mede 16 e esse lado aqui mede 8, então eu vou ter que fazer essa parte aqui pensando quanto que falta para chegar no 16, ou seja, de 8, quanto que falta para chegar no 16, obviamente é 8 também, então aqui é 8 metros, tá? Então é 8 por 20, 8 vezes 2 dá 16, 8 vezes 20 dá 160, então vai ser 160 metros quadrados. Para dar o total desta área, basta somar as duas áreas ali, né? Então vai ficar 64 e 160. Aí vai dar o total. Então aqui vai dar 4, 6 e 6 dá 12, vai 1. E aí vai dar 224 metros quadrados, que corresponde à alternativa C. Essa questão já caiu em outras APs anteriores aí, tá bom? Próxima questão, questão 19, resolver elaborar situações, problemas que envolvam operações com números inteiros. Lembrando rapidamente que os números inteiros são os números positivos e os números negativos, envolvendo também o zero, tá? Bom, então aqui, o que ele fez? Ó, considere os pontos P, Q, R e S. Então esses pontos, 4 pontos estão marcados nessa reta numérica, tá? E ele quer saber o seguinte, que está dividido em mesmo segmento, ou seja, a mesma distância para todos aqui, tá? E ele quer saber qual o ponto que representa a localização do número menos 1, né? Número menos 1 aqui. Bom, então o que nós vamos fazer? O zero está aqui, para cá são os números positivos e antes os números negativos, né? Antes do zero, o zero é a nossa referência, tá? Do zero até aqui dá menos 2, certo? E aí a gente consegue achar o menos 1, tá? Para a esquerda, né? Então a gente consegue achar o menos 1 aonde? Aqui, né? Porque não sei se deu para perceber aí no desenho, cada marcação dessa vale meio, tá? Então contando duas aqui está o menos 1,
depois aqui o menos 2, depois eu vou ter o menos 3 e assim sucessivamente. Para cá a mesma coisa, só que vai ser um positivo, não é isso? Então, a alternativa correta que corresponde a esse valor é o ponto Q, que está representado pela letra B, tá? Próximo exercício, questão 20. Obter valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística, que é média, moda e mediana, tá? Com a compreensão dos seus significados relacionados à dispersão de dados indicada pela amplitude, tá? Então a questão aí vai falar sobre esses temas, geralmente aprende-se no 8º ano, mas no ensino médio acaba retomando algumas coisas. E aí a questão 20 diz o seguinte, ó, Joaquim é representante comercial de uma determinada marca de cosmético e ele é responsável pelas vendas dos tipos de máscaras capilar. Certo dia, Joaquim decidiu contabilizar suas vendas para determinar a quantidade média semanal, certo? Então, a média semanal, a média por semana de máscaras vendidas. Na primeira semana desse mês, ele vendeu 121, na segunda semana 103, na terceira semana 107 e na quarta semana 121 máscaras. Qual foi a média semanal de máscaras vendidas, máscaras que o Joaquim vendeu nesse mês? Ou seja, para fazer a média, basta a gente somar todas as quantidades, ou seja, 121 mais 103 mais 107 mais 121 e dividir pelo número de semanas, que você vai dar a venda por semana. No caso são 4 semanas, vamos dividir para 4, tá? Bom, vou agrupar os números aqui, ó, 103 mais 107 dá 210, né? Esse aqui dá para fazer de cabeça. E 121 mais 121 vai dar 242, tá? Somando aqui, né, os números aqui, então aqui vai dar 2, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Então deu 452. Esses 452 nós vamos dividir para 4, certo? Que são 4 semanas. Então aqui vai dar 1, sobra 0, baixo 5 aqui, também vai dar 1, sobra 3 aqui, certo? 3 não, tô ficando doido. Sobra aqui que tá o erro aqui, ó. Baixo 5 aqui, né? Sobra 1, tá? E aí, baixando o 2 aqui fica 12, e aí nós vamos ter 4 vezes 3, que é igual a 113 máscaras, né? Então a média aqui por semana é de 113 máscaras, que corresponde à alternativa A, certo? Próximo exercício. Resolver elaborar situações problemas usando relação entre potenciação, radiciação, para representar uma raiz como potência do expoente, né? A habilidade que vai usar vai ser as operações com radiciação, com raiz, tá? Então vamos ver aqui, ó, observe a operação apresentada no quadro abaixo. Então vai ser 6 vezes 54, e ele quer saber qual o resultado desta operação, tá? Bom, aí talvez vai gerar alguma dúvida aqui, mas primeiro a gente vai ter que multiplicar esses dois números aqui na raiz e deixa o resultado dentro do radical, tá? Então vamos ver aqui, então vai ficar 54 vezes 6, que é as duas raízes ali, o mesmo índice, né? Então é só multiplicar. 6 vezes 4 dá 24, aí fica 2, 6 vezes 5 dá 30, com 2 que subiu dá 324, certo? Então aí vai ter que fazer a raiz de 324, que número multiplicado por ele mesmo, que dá 324. Dá para testar as alternativas, né? Vou fazer a alternativa correta, obviamente, para ficar mais fácil aqui. Então, 18 vezes 18, quanto que dá? Tá? 8 vezes 8 dá 64. Vai 6. 6 vezes 1, 6 com 8 vezes 1 dá 8, com 6 que subiu dá 14, mais 18, não é isso? Que é o número que tem aí, né?
vezes 1 vai dar o próprio número. Então aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, sobe 1, aqui vai dar 324, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C, que é a raiz de 324, certo? Próxima questão, compreender a ideia de variável e representar por símbolo e letra. Né? Geralmente a gente usa a letra X para representar um número desconhecido. Para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando a ideia de incógnita. Bom, então o exercício diz o seguinte aqui, ó, o exercício 22. Júlia e Aline estão colecionando bolinhas de gude. Juntas, elas possuem 360 bolinhas. Então, a quantidade das duas. Se a gente somar as quantidades que Júlia e Aline têm, dá 360, tá? E aí diz o seguinte, o exercício, que Aline possui o quádruplo de quantidade de bolinhas. O que é o quádruplo? É 4 vezes mais, né? 4 vezes mais a quantidade de bolinhas que Júlia tem. Quantas bolinhas Júlia possui? Júlia possui a quantidade menor, tá? Então, seria o seguinte, ó, o que acontece aqui? Se a gente pegar, ou abreviar, né, a quantidade de Júlia mais a quantidade de Aline, vai ser igual a 360, não é isso? Como a Júlia possui uma quantidade de bolinhas que nós não sabemos, então eu vou representar aqui por X, certo? Mais a quantidade de Aline, e aí a Aline possui 4 vezes mais o quádruplo, né? Como a gente não sabe também, então vou colocar 4x, certo? Isso vai ser igual a 360 bolinhas, tá? 1x mais 4x vai ficar 5, né? 5x vai ser igual a 360 bolinhas. Esse 5 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então, eu posso escrever o seguinte, 360 dividido por 5, que aí vai ser a quantidade de bolinhas que Júlia tem, que é a menor quantidade, né? Então, aqui vai ser 7, certo? 7 vezes 5 dá 35, para 36 sobra 1. Baixando o 0 ali, fica 2, né? Então, é igual a 5 vezes 2, 10, sobra 0. Então, isso corresponde à alternativa A, certo? Bom, continuando aí, resolver elaborar situações e problemas que envolvam operações com números racionais, né? Que é as populares frações. Então, operações com números racionais, geralmente começa a aprender no fundamental, as representações e as operações aprende geralmente no sétimo, tá? Bom, então vamos lá, que é uma questãozinha aqui um pouquinho difícil. Certo dia, Ana, Beatriz e Carla, são 3 pessoas, começaram a ler o mesmo livro de literatura. Neste dia, Ana leu metade, ou 1/2, do total de páginas desse livro. E Beatriz leu o equivalente a 1/4 do livro, tá? Aí, continuando. A quantidade de páginas lidas por Carla no mesmo dia correspondeu a 1/3. 1/3 da quantidade de páginas lidas por Ana e Beatriz juntas, né? Ou seja, pegando esse total mais esse total, a gente vai ter que calcular 1/3 para responder o quanto que Carla leu. E aí a relação é o seguinte, né? Em relação à quantidade total de páginas do livro, qual fração representa a quantidade que Carla leu, tá? Ou seja, nós vamos ter que somar a quantidade das duas aqui, né? Da Ana e da Beatriz, que é meio mais 1/4, e desse meio e 1/4 nós vamos calcular 1/3. Eu vou colocar primeiro as frações representando aqui o que as duas leram, né? Que é meio mais 1/4, certo? Fazer a soma disso aqui e depois nós vamos multiplicar, porque multiplicando a gente calcula 1/3, né, do total aí, tá? Então vamos somar esses dois aqui, como o denominador é diferente, nós não conseguimos somar, então o jeito mais fácil aqui é multiplicar os dois, né? 2 vezes 4 dá 8, então nós vamos colocar as frações equivalentes a essas duas frações aqui, né? Metade, o denominador tem que ser 8, né? Porque 2 vezes 4 dá 8,
tá? Vou colocar já o 8 aqui embaixo, a gente faz a soma aí. Metade de 8 é 4, então aqui vai ficar 4. 1/4 de 8, a gente só dividir por 4 vai ser 2, não é? Então aqui já está tudo igual agora, a gente já consegue... O desenho ficou estranho, a gente já consegue fazer o cálculo aqui, né? Bom, somando os dois aqui eu vou ter 6 sobre 8, certo? 6 sobre 8 vezes 1/3, tá? Para ficar mais fácil aqui, acho que eu já vou dividir aqui por 2, certo? Então aqui dividindo por 2 vai dar 3 e dividido por 2 vai dar 4. E aí a gente multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Ou seja, 3 vezes 1 é igual a 3 e 4 vezes 3 é igual a 12. Aqui daria para a gente simplificar, continuar, mas a alternativa deixou assim sem simplificação. Então nós temos a alternativa correta sendo como B, né? Mas daria para ou simplificar aqui, tirar o 3 com 3, né? Na verdade o correto seria 1/4, mas como não está simplificado aí, vou deixar dessa maneira para ficar igual que está na alternativa, tá? Próxima questão, questão 24. Resolver e elaborar situações problemas envolvendo medidas de volume de prismas, como cilindros, né? Cilindros retos. Geralmente aprende isso no nono, mas volta no ensino médio novamente, que é aquela ideia de espiral, sempre está revisitando os conteúdos. Obviamente que no ensino médio vai vir um pouco mais difícil, né? E inclusive o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Nós já fizemos uma questão envolvendo cilindro, tá? Né? Nessas mesmas videoaulas. Então só vou repetir aqui, ele vai pedir alguma coisinha diferente, mas vamos lá. Cristiane irá representar um experimento de laboratório e precisa de um recipiente de acrílico com formato de cilindro reto, tá? Então, cilindro reto. E aí quer dizer o seguinte: ela precisará que o recipiente tenha o volume interno igual a 300 centímetros cúbicos e que o diâmetro, certo? O diâmetro da base seja igual a 4 centímetros. Qual deve ser a medida da altura interna em centímetros desse recipiente que Cristiane precisa usar? Ele deu o valor do π igual a 3. Beleza. Então vou fazer o seguinte, ó, vou fazer mais ou menos aqui o desenho, só para vocês poderem entender um pouquinho melhor o exercício. Então tá aqui o recipiente, né? E aí tem lá a medida aqui, né? Que aí nós vamos precisar colocar para poder fazer o cálculo deste exercício. Ele falou que o diâmetro mede 4 centímetros, então só para lembrar, de uma borda a outra mede 4, vou colocar só 4 aqui, né? E o volume interno dele, o volume interno é igual a 300 centímetros quadrados. Como a gente já viu aí nas videoaulas anteriores, o volume é dado pela seguinte forma: π vezes r elevado a 2, que é o cálculo da área do círculo, vezes a altura, que é simbolizado pela letra H. Bom, então agora é só substituir os valores e a gente precisa calcular esse H que representa a altura, que ele quer saber qual é a altura, tá? Então aqui vai ficar 300, né, que é o volume. O π é igual a 3, tá? E o raio, muita atenção, que aqui é 4, né? Metade de 4 é 2, então vai ficar 2 elevado a 2, sobra só o H, tá? Resolve primeira potência, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 3 é igual a 12, então vai ficar 300 é igual a 12 vezes H. Para achar o valor do H, o 12 está multiplicando, só passar dividindo, né? Operação aí de resolução de equação de primeiro grau, não é isso? Então só dividir aqui 300 por 12, tá? Nesses dois aqui. Então vai ser 2, né, que dá 24, para 30 sobra 6, baixo 0 fica 60, 12 vezes 5, que dá 60. Então
significa dizer que aquela altura H, né, é igual a 25 centímetros, que é a alternativa D, tá? Próximo exercício, também o exercício de teorema de Tales, já fizemos bastante aí, né? E tem mais um aí, esse aqui está um pouquinho difícil em relação aos outros, mas segue a mesma ideia. Então vamos para o exercício, ó. André comprou os lotes 2 e 3, localizados na mesma quadra, e deseja uni-los em um único lote, murando todo o seu contorno, certo? É o contorno que ele quer que a gente saiba aqui. Como já existe um muro separando o lote 1 do lote 2, tá? Então, alguma situação que ele está falando aqui nesse sentido, e provavelmente a gente já entende que já está murado esse lote 1 aqui, né? Pelo que ele falou aí no texto. André pretende construir muros nas outras extremidades do seu terreno, ou seja, em volta aqui, tá? Depois a gente vai rabiscar esse desenho um pouquinho. Observe abaixo o esboço dessa quadra, onde se localizam os lotes comprados por André, com algumas medidas indicadas. A mesma do lado do lote 3, que é comum à Rua das Flores, que mede 20 metros, né? Para a gente voltar no desenho aqui, faz as considerações. Aí ele quer saber qual é o comprimento mínimo do muro, certo? Comprimento mínimo do muro em metros, que André terá que construir para alcançar o seu objetivo, que é cercar a região formada pelo lote 2 e 3. Então, o 1 ele não vai precisar, porque, pelo que a gente leu no texto, esse 1 já pertence a ele. Então, teoricamente, já está meio assim que murado. Então, nós vamos ter que saber esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, tá? A Rua das Flores, ele falou que é 20 metros, então aqui já tem 20 metros aqui. E aí nós vamos contar todos esse espaço para poder fazer aí o cálculo aí só do lote 2 e 3, só esse contorno aqui, tá? Bom, para isso a gente já viu que o desenho característico aí do teorema de Tales, não é isso? Eu vou chamar aqui essa medida de x, tá? E aí a gente faz a mesma relação. Vou começar usando o x aqui, ó. O x está para o lado maior aqui do terreno, que é 15. Vou colocar mais 25 dá 40, mais 20 dá 60. Então, x está para 60, que é a parte de maior aí, vamos dizer assim como 21, que é o lote 1, está para 15. Tá? Aí a gente vai resolver aqui, encontrar aquela medida x, precisa dessa medida aí. Bom, 15 vezes x dá 15x, igual a 21 vezes 60, certo? Então, 21 vezes 60, vou fazer aqui no cantinho aqui, vou colocar o 60 embaixo, que 0 vezes 21 dá 0, então já vamos para o 6 direto. 6 vezes 1 dá 6, e 6 vezes 2 dá 12, ou seja, 15 vezes aquela medida x vai ser igual a 1260. Para encontrar aquela medida x, basta fazer a operação contrária, não é isso? Que é dividir por 15. Vou aproveitar aqui o cálculo aqui, já vou dividir esse valor por 15. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, tem que pegar o 126, não é isso? 15 vezes que número que dá o 126? 15 vezes 8, que é o mais próximo aí, né? 15 vezes 8 vai ser... vou fazer aqui a continha aqui no canto, aqui, melhor, né? 15 vezes 8. Vamos ver aqui. Aqui dá 40, vai 4, certo? 8 vezes 1 dá 8, com o 4 que subiu, 120. Então, 120 para 126 sobra 6. E aí, baixo o zero ali vai ficar 60, né? Se 120 foi 8, metade de 120, ou seja, metade de 8 é 4. 4 vezes 15, que é igual a 60, certo? Então, significa dizer o seguinte, que essa medida aqui da diagonal aqui, que corresponde a essa rua que não está informado o nome, mede
84 metros. Como ele já murou aqui, pelo que a gente entende do texto, o lote 1, então a gente vai descontar esse 21, vai sobrar esse pedaço e a gente já faz, tá? Então vai ser 84 menos 21 metros, que é a parte do muro 1, que já está lá indicada no desenho, então não precisa fazer de novo, né? Então vai ser 3 aqui e 63. Ou seja, a parte do lote 2 e do lote 3 vai ser 63 mais 20 mais 25 mais 20 de novo, tá? Ou seja, já vou fazer o seguinte aqui, ó, já vou passar para a parte 2 aqui. Então vai ser 63, 20 mais 20, eu vou pôr o 40 aqui, porque foi mais fácil, né? E o 25 que tem lá, tá? Daria até para reduzir um pouco mais, mas vamos seguir assim. Então, somando todas essas medidas, que é os comprimentos lá. Então, aqui vai ser 8, que vai dar 10 com 2, 12. 128 metros, que corresponde à alternativa A, certo? Bom, última questão aí, da AP, referente ao segundo bimestre, que diz o seguinte: é uma habilidade do sexto, geralmente começa a estudar no sexto, identificar a característica dos quadriláteros e classificá-los em relação aos lados e os ângulos, e reconhecer a inclusão ou intersecção de classes entre eles. Então aqui é para identificar quadriláteros em relação aos ângulos, tá? Bom, não é uma questãozinha muito difícil, mas vamos lá. Para a decoração de uma parede localizada em seu escritório, Otávio encomendou um quadro que será anexado por meio de um suporte. O quadro tem o formato de um polígono regular, né? Igual a gente já sabe aí que tem todos os lados iguais, e é formado por triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros é o triângulo que tem todos os lados iguais, tá? E quadrados, então tem o quadrado aqui também, certo? E um hexágono regular, que está bem aqui no centro, tá vendo? O hexágono aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 lados, tem o quadrado aqui, certo? E tem o triângulo com 3 lados, e ele marcou esse ângulo aqui, obviamente é o que ele vai pedir, né? Observe na figura abaixo um esboço desse quadro e um ângulo interno destacado. Bom, continuando, o ângulo interno destacado, certo? O ângulo interno destacado indicará a abertura angular do suporte, que será utilizado para fixar o quadro na parede que está sendo decorado por Otávio. Qual é a medida em graus da abertura do suporte que será utilizado para anexar esse quadro na parede? Bom, voltando aqui no desenho, só para entender, a gente já fez algumas coisas sobre isso. Aqui é um canto, né? É um ângulo de 90 graus, tá? E do triângulo nós fizemos, né, na aula anterior, vimos lá que é 60 graus. Ou seja, para dar a medida desse ângulo interno, basta somar essas duas medidas aqui. Então eu vou ter 90 mais 60 graus. Essa que é a medida desse ângulo, né? 0 mais 0 dá 0. 6 mais 9 dá 15. Então dá 150 graus, que corresponde à alternativa D, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, tá? Faça os exercícios aí, e aí vocês têm até dezembro para poder concluir essa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar a gente aí que a gente tenta ajudar. Um abraço a todos, até!